Pipoca mais paisagem mais cinema mais convite. Identidade visual do projeto. Selo rosa com o desenho de um saquinho de pipoca, escrito abaixo, pipoca e paisagem. PROEC UFG. Olá, boa tarde. É um prazer tê-los de novo em nossa segunda edição do projeto de Cultura e Extensão Pipoca e Paisagem, da Universidade Federal de Goiás. O Pipoca e Paisagem visa a promoção da expansão do conhecimento sobre a arquitetura da paisagem de forma acessível e inclusiva para todos. Convido a todas e todos para o Papo de Paisagem com a convidada Liz Sandoval, coordenadora do projeto Cinema Urbana, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Liz Sandoval possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. É doutoranda do Programa de Arquitetura e Urbanismo, de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Possui bolsa de pesquisa com o título Brasília no Cinema, a experiência na paisagem cinemática da CAPES. E é integrante do projeto de pesquisa CNPq com o mesmo nome. É idealizadora e diretora do Cinema Urbana, Intersecções entre Arquitetura e Cinema, projeto de extensão e coletivo criativo, residente na Casa da Cultura da América Latina, CAL, UNB. Com vocês, Liz Sandoval. Olá, oi Camila. Oi, Liz, obrigada. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Liz, como que o cinema chegou na sua vida? Bom, em termos de pesquisa, né, chegou quando eu me mudei para Brasília, porque, na verdade, desde sempre eu fui apaixonada pelo cinema, sempre fui muito frequentadora de cinemas, enfim, e gostei de filmes e, principalmente, sempre trabalhei muito na área da comunicação, comunicação visual, da publicidade, isso foi sempre, assim, meu primeiro emprego depois da faculdade. Mas, quando eu cheguei em Brasília, eu achei a cidade muito esquisita, por mais que, sendo arquiteta, né, ter estudado a cidade, eu fiz arquitetura em Curitiba, então, assim, estudei a cidade, mas nunca tinha morado na cidade. Então, quando eu cheguei em Brasília, achei tudo muito diferente, enfim, já tinha estudado, mas viver e percorrer e achar as coisas é muito diferente. E eu me achava uma pessoa muito orientada, né? Quando cheguei aqui, eu não conseguia achar os lugares e tal, e eu tinha aquela sensação. Aí comecei a fazer o mestrado, entrei na UNB para fazer um mestrado, e um dos professores me falou, por que você não escreve um artigo sobre Brasília? Eu falei, não, mas eu tenho muito incômodo, não gosto dessa cidade, não estou me acostumando aqui. Aí ele falou, não, é por isso mesmo, né, tipo, vai entender isso aí. E aí eu comecei, e assisti um filme que me chamou muito a atenção, e na verdade eu devo, assim, a esse filme, essa história, porque o filme chama As Primeiras Imagens de Brasília. Ele é um filme de 1957, do Jean Manzon, ele é gente, como é que chama? Eram esses pequenos vídeos que passavam antes dos filmes no cinema, né, que era uma pequena reportagem, é um cinejornal. Ele era um cinejornal e eu achei muito esquisito porque as imagens representavam uma coisa, o discurso era completamente desconectado. E eu achei aquilo tudo muito estranho, porque eu falei, de fato, é assim que eu me sinto. Eu estudei uma coisa, o que eu vivo é outra, então para mim Brasília tinha sempre um pouco essa coisa um pouco desconectada, assim. Aí achei muito, muito instigante aquele filme e falei, pronto, tá aí, vou estudar a cidade a partir dos filmes, né, e não a partir daquilo que a gente está acostumado a usar, né, como material de pesquisa, que é mapa, foto, desenho, enfim, planos, projetos, né, falei, pronto, vou estudar a cidade a partir dos seus filmes.
E aí foi muito interessante, porque eu comecei, a partir daí, a pesquisar, ir atrás de filmes, conhecer muita gente, me enfiei naquele CPCE, que é um tipo um acervo de filmes da UNB, e na época era muito, assim, um lugar super obscuro, né, hoje tá bem melhor, mas vivia lá e pedindo filme, levando DVD para copiar filme, assistir filme, tentando entender um monte de gente, de coisa e conhecer as pessoas. Então foi assim, foi uma coisa um pouco por acaso, mas também um pouco porque eu já tinha essa predisposição, digamos assim. E aí, com isso, essa dificuldade de conseguir filmes, né, principalmente filmes da década de 60, 70, filmes que, né, deveriam estar em arquivos, mas às vezes em formatos impossíveis de você assistir, porque eu tava, né, precisava de um projetor especial ou de algum player especial para conseguir assistir. E aí, com isso, eu resolvi fazer uma amostra de filmes. Teve um edital de 50 anos da UNB, e aí eu escrevi um projeto, ganhei o projeto, era uma verba, assim, pequena e tudo, mas consegui fazer a primeira amostra. E aí com isso, tendo, assim, o convite da mostra, com uma data, com uma instituição apoiando e várias coisas, aí eu consegui os filmes, porque aí eu conseguia ligar para as pessoas e falar, olha, vai ter a mostra no dia X, eu preciso do filme. Era mais fácil do que falar, olha, eu estou fazendo uma pesquisa, né? E aí foi muito legal, assim, porque foram acho que 3 ou 4 dias, foram 4 dias, até tô com um papelzinho aqui, foram 4 dias, que foi essa mostra aqui, que é a Luz Câmara Brasília, que a gente exibiu uns filmes só sobre Brasília, de várias épocas, assim, filmes muito antigos e tal. E depois eu fui convidada pela comissão dos 50 anos da UNB para fazer uma segunda mostra, mas aí especificamente com filmes de Brasília e da UNB, né, que mostrassem a UNB ou que tivessem sido produzidos dentro da UNB, né. E aí também foi muito interessante, porque eu conheci muito mais gente e tal, e aí com isso, isso me ajudou muito na dissertação, né, conseguir contato das pessoas. Aí algumas pessoas que eu sabia que tinha, por exemplo, a Daniela Marinho, que hoje tá comigo na Cinema Urbana, que é uma das urbanas, né, eu vivia, Dani, você tem tal filme, tem o contato de tal pessoa, então tem essas pessoas, assim, esses anjos que aparecem para ajudar, mas foi um trabalho, assim, bastante, eu assisti muito filme bom, muito filme chato, muito filme que por estar deteriorado, não consegui ver inteiro, que morria de dó esses acervos, né, mal mantidos. Então, assim, vivi toda essa coisa da pesquisa mesmo, na área do cinema e da arquitetura, né. É uma longa história. Ai, que legal. Eu vou pedir para a Ana Clara Vieira Costa nos acompanhar, que é uma das alunas incríveis que a gente tem no Pipoca Paisagem. Li, segundo você, como que a gente pode pensar o cinema na nossa prática de ensino em arquitetura e urbanismo? Oi, Ana. Oi, Ana. Camila, eu acho que, assim, existem muitas possibilidades, existem até livros sobre isso, eu acho que tem muita gente que já estudou muito isso. Eu, como professora, consegui usar poucas vezes, até por questão de recurso mesmo, né, de conseguir, mas eu fiz alguns ciclos de filmes, né, quando dava aula na Unip, mas uma das coisas que eu percebo é que o filme, ele acaba instigando algumas questões, por ele trazer mesmo a emoção, né, e eu acho que aí a emoção, ela instiga algumas coisas, que às vezes a gente dando aula e tentando explicar, a gente não consegue, né, e aí quando você vê aquilo no filme, e vê um depoimento, e vê uma cena, aquilo vai pegar num outro lugar em você, né, porque você, como espectador do filme, você sente aquilo, né, mas você não está exatamente presente, teu corpo não está lá, mas você vive aquilo, né, assim, aquilo que acontece na tela,
acontece com você, assim. Então, é como se você tivesse naquele lugar. Então, ele tem essa capacidade de tocar nessas emoções, né, esse imaginário, de criar espaços, às vezes impossíveis de criar materialmente, mas você consegue criar esses espaços mentais. Então, acho que ele acaba tocando em lugares e aí com isso instigando algumas questões, né? Uhum. Em algumas vivências, algumas outras possibilidades, né? Outras maneiras de vivenciar determinados espaços, etc. Eu acho que nesse sentido é muito importante. Ah, que legal, bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, em frente, você já falou essa parte sua do ensino, então vamos voltar um pouquinho para a sua pesquisa. Se você podia contar para a gente um pouquinho sobre o seu mestrado, quais são os resultados e que levou você a pensar o seu doutorado. Então, eu finalizei o mestrado em 2014, né? E ele foi, na verdade, um grande apanhado, assim, da representação de Brasília, de como essa representação da cidade foi alterando ao longo dos 50 anos, né, da cidade. Então, assim, eu peguei filmes da década de 60, 70, então fui pegando um pouco no sentido cronológico e analisando como que essa representação foi mudando, como que essa cidade era representada no começo, depois da década de 90, como é que isso vai mudar, né, e depois, mais recentemente, como é que essa cidade estava sendo representada. Então, isso foi abrindo outras portas, outras questões que aparecem dentro, né, aquela coisa, não, eu preciso focar aqui, mas depois, com mais tempo, eu quero entender isso melhor. Então, foi isso que eu fiz no doutorado. Eu peguei, porque eu tinha um pouco, assim, nessa pesquisa, né, mais ampla, percebi que a partir da década de 90 existe uma mudança, assim, uma ruptura, que eu achei importante focar, né, e olhar com mais detalhe. Porque a partir da década de 90 a gente tem várias questões, assim. Uma delas é que a partir da década de 90 a gente tem pessoas que cresceram na cidade que começaram a fazer seus próprios filmes. Porque até então eram pessoas que tinham vindo de outras cidades, tinham experiências com outras cidades, que tinham, né, outras referências e, enfim, de morar em lugares, cidades normais, né, cidades tradicionais. Então, tinham uma certa. Primeiro eram, assim, os primeiros filmes tinham ou um viés mais de retratar mesmo, né, ou até mais político, ou então eram aqueles primeiros professores do curso de cinema, que é o curso de cinema de Brasília é um dos mais antigos do país, se não o mais antigo do país, que é de 65, e eram professores, os melhores professores, assim, profissionais, professores foram contratados para dar o curso aqui, então eram cineastas muito bons, vinculados ao cinema novo, então eles queriam mostrar o Brasil real, assim, né? Mas a partir da década de 90 a gente vê que tem uma mudança muito grande, porque é o próprio habitante da cidade que está falando sobre a cidade em que ele cresceu, né? Então, assim, aquela vivência da infância e crescer, como é que é viver naquela cidade. A outra questão que aconteceu que foi importante, que foi a redemocratização, né? Porque a gente viveu até 85, uma ditadura, e depois disso a gente tem uma redemocratização, então as coisas começam a ficar um pouco melhores, né? Então a cidade também vive um pouco né, uma cidade que é o centro do poder, então ela acaba se contaminando e vive um pouco essa questão política muito forte. E também quando, de fato, as cidades satélites, né, ou essas cidades Taguatinga, essas outras regiões administrativas, elas começam a crescer, né, assim, a ter um volume muito maior, né, de habitantes, e isso gera uma outra, né, uma outra pressão, assim, tanto de mobilidade, mas também de identidade, né, e tudo. Então, eu acho que é um período bem interessante. Aí, no doutorado, eu vou tentar entender esse período, assim, né, o que acontece nesse período e por que acontece nesses filmes, o que eles mudam.
E aí, trazendo essas questões que eu comentei aqui rapidamente, né? A gente queria entender melhor como que você chegou no projeto do cinema urbano, assim, como de toda essa discussão você chegou no cinema urbano. Pois é, então, quando eu estava no mestrado, eu fui apresentar um trabalho lá na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que foi um evento maravilhoso que chamava Intersections, que foi, se não me engano, em 2013 ou 2014. Que era, assim, aquele evento maravilhoso que tá todo mundo lá, toda a bibliografia tá lá, a sua bibliografia internacional estava toda presente nesse evento. Então, assim, foi um evento que era Intersections, porque era exatamente essa interseção entre cinema e arquitetura, na Faculdade de Arquitetura. Quem organizou esse evento foi o professor Luiz Urbano, que é um pesquisador que na tese dele, ele pesquisou a relação entre o cinema e a arquitetura num determinado período em Portugal, e aí ele fez esse evento. Esse evento, assim, várias palestras, apresentação de artigos e sessões de filmes, né? E aí eu fui apresentar um artigo lá, e aí, enfim, né, fiquei super encantada, e eu lembro que numa das sessões de filme, e ele produziu vários filmes, ele falou, eu só consigo falar, eu como arquiteto, só consigo falar sobre o cinema se eu fizer um filme. Aí ele fez 6 curtas-metragens sobre as obras do Álvaro Siza e de outros arquitetos, muito interessante os filmes. E aí numa dessas sessões eu peguei um postal, assim, né, tipo um papelzinho que tava lá, arquiteturas, festival, Architecture Film Festival, Lisboa, 2013. Era a primeira edição do Arquiteturas. Só que ia ser dali um mês e eu não ia ficar esse tempo todo, acabei não indo. Mas eu fiquei, gente, que específico, uma coisa, um evento só, né, uma mostra só de filmes de arquitetura. Eu falei, existem tantos filmes de arquitetura assim. Eu estava pesquisando Brasília nos filmes, mas eu não achava que eles eram filmes de arquitetura, né? Os filmes do Luiz Urbano até são um pouco mais, porque ele pega essas obras e filma lá dentro, por mais que sejam ficções, né, histórias dentro desse edifício. Mas eu fiquei com essa coisa assim, eu falava, nossa, isso é uma coisa, por mais que eu estivesse fazendo uma pesquisa usando o cinema para entender a arquitetura e a cidade, eu achava, nossa, é uma coisa muito incrível. E aí eu fiquei seguindo. Fui seguir no Facebook, entrei na página, e fiquei seguindo daí descobri que existia uma rede com festivais de cinema de arquitetura em vários lugares, inclusive no Chile. E aí fiquei seguindo vários festivais dessa rede, fiquei de olho e tal. Aí terminei o mestrado, tive filho, não sei o quê. E aí um dia encontrei a Thay, que é a outra urbana, né? Encontrei com ela e falei, eu queria escrever esse projeto e tudo. Aí a gente escreveu um projeto para o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, aqui do DF, e montou esse evento, o primeiro evento da Mostra de Filmes de Arquitetura. E aí ele tinha mais uma característica de mostra de filmes, mas eu já tinha essa ideia de misturar, assim, né, colocar a questão acadêmica junto. Então a gente fez uma apresentação de trabalhos acadêmicos. Foram escolhidos 5 trabalhos, escolhidos assim, fui perguntando para os professores, né, o André Costa, que era professor substituto lá da FAO, indicou alguns alunos que tinham feito alguns trabalhos, e aí eram, assim, projetos de arquitetura que envolviam a questão de cinema, e artigos, textos, né, artigos que falavam sobre isso. Então foram 5 apresentações e tudo. E foi um evento super bacana, e aí depois ele virou um projeto de extensão. Com algumas, né, e aí, não sei se essa já é a próxima pergunta, mas já posso ir falando? Assim. Tá tranquilo. E como que ele funciona, então, como projeto de extensão? Tá lindo.
Ele, na verdade, a gente cadastrou ele como um projeto de extensão, né? Porque no começo ele era um projeto muito, assim, uma amostra de filmes, aí eu chamei a gente fez lá uma escolha, né, desses 5 projetos, mas foi muito bacana, assim, essa apresentação de projetos. E a gente fez, uma das coisas que a gente faz que é muito interessante, eu lancei um tema que era pluricidades, porque já um pouco instigada por essa questão metropolitana que eu estava desenvolvendo na tese, né, dessa cidade que vai sendo composta por diversas cidades e que cada núcleo tem uma identidade diferente, uma cultura diferente, e aquilo se junta, e aí tem aqueles, né, funciona como um grande sistema de transporte e tudo. Então foi esse o tema escolhido. E aí, né, a gente manda um tema, mas as pessoas acham o que querem daquilo, então mandam filmes de todos os jeitos. E aí isso é muito interessante, porque como que as pessoas entendem, né, essa questão? Porque uma coisa é o que a gente entende, o que a gente quer que as pessoas entendam, e outra coisa é o que as pessoas realmente entendem, e o que elas acham que o filme tem em relação com isso. Então, eu recebo um monte de filme que traz coisas que eu não tinha passado pela minha cabeça. Então, uma das coisas que a gente sempre faz, que aí é uma questão, né, de curadoria, é dividir em 4 subtemas, a partir do material recebido. Né? Então, eu dou um tema geral, recebo o material, assisto os filmes, e aí vou percebendo que existem grupos. Esses filmes tratam da questão do patrimônio, esses filmes vão tratar da questão, sei lá, das ruínas da cidade, de lugares abandonados, esse outro grupo. Então, a gente subdividiu em 4 temas e fez uns painéis temáticos e chamava pessoas que a gente achava que poderiam contribuir naquele tema para debater a partir de, sei lá, 3 ou 4 filmes. Então, isso foi muito interessante, os debates eram muito ricos, a gente não conseguia tirar as pessoas da sala do cinema depois, porque ninguém queria parar de conversar. Então, a gente foi percebendo que, assim, tinha esse potencial do debate, né, das pessoas estavam ali, as pessoas que estavam lá no evento, elas estavam interessadas em conversar, em conversar com aquelas pessoas e debater algumas questões, então foi muito interessante. E aí, teve um edital da CAL, que é a Casa de Cultura da América Latina, da UNB, para residência. Eles têm um edifício no setor comercial sul, né, que são vários andares, alguns são galerias de exposição, outros são administrativos, e tem um andar que eles abriram as salas, fizeram esse edital para alguns coletivos ocuparem, né, aquelas salas. E aí a gente foi quando ele virou um projeto de extensão para a gente participar do edital e ocupar essa sala. E o festival aconteceu no setor comercial sul muito por causa disso, né? Porque a gente já estava na CAL, o Museu Correios é do lado, é um espaço bacana, é um auditório, né, pequeno, não tem assim. E foi muito interessante também a gente debater aquele lugar da cidade, né? Estar no setor comercial sul, com um monte de arquiteto e tudo, e debatendo ali, e a gente faz uma exibição ao ar livre, porque na frente da CAL, quando você atravessa a rua, tem uma escadaria para uma praça, então a gente transformou aquilo num auditório, numa sala de cinema, a gente colocou a tela na fachada da CAL, e transformou a escada, a gente projetou umas cadeiras junto com o Instituto Federal, com o curso de imóveis, projetou umas cadeiras com ergonomia toda para a gente assistir, e transformou o setor comercial sul ali numa sala de cinema. Então, essa vivência na rua, sabe, esse debate todo, foi muito interessante. E aí, na edição seguinte, que foi ano passado, a gente fez, de fato, um seminário de arquitetura e cinema, em que a gente abriu chamada para as pessoas mandarem artigos, né, e aí a gente fez uma apresentação e produziu um material super bonito depois, com os resumos, e foi muito bacana, assim. E aí agora a gente está com um projeto na CAL, que é de acervos.
que é para a gente trabalhar um pouco assim, a gente já fez 2 edições, né, então a gente tem bastante filme que a gente exibiu, que ficam no nosso HD, e aí eu acho uma pena a gente não poder, deixar isso, assim, mais acessível. E tem todos esses filmes que eu fiz a pesquisa, né, do mestrado, do doutorado, então a ideia é a gente trabalhar um pouco essa questão do acesso ao acervo, né. Para que as pessoas não passem pelo que eu passei, de ficar procurando esses filmes. Batia na casa das pessoas para pegar DVD, entendeu. Então a ideia é isso, assim, tentar deixar um pouco mais acessível. Então esse é o projeto que a gente está trabalhando, como essa ação de extensão esse ano. Eu tenho uma pergunta para você, Liz. Como você comentou que chegou a fazer uma exibição em ar livre, eu queria saber como que é a dinâmica de fazer quase que uma intervenção cultural em uma cidade como Brasília, né? Porque é uma cidade onde você tem uma sessão para cada coisa, é uma cidade projetada bem quadrada, assim. Eu queria saber como é trazer essa cultura para a rua mesmo. Então, isso foi uma questão, assim, bem interessante, né, porque a gente, assim, quem tem o hábito de assim, frequentar o setor comercial sul, sabe que ali tem uma diversidade muito grande, né, de renda, de, né, classe social, assim, tem artistas, tem, comerciantes, tem ambulantes, tem ali uma diversidade muito grande e tem uma movimentação muito grande das 8 às 18, né? E de segunda a sexta, né, basicamente. Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu também, né? E aí, a gente teve, assim, algumas. Por um lado foi muito bom, mas por outro lado a gente percebeu, assim, recebeu muito retorno do tipo, mas por que vocês estão fazendo lá? É muito perigoso. Mas não tem onde estacionar, né, então assim, essas coisas, eu não fui porque eu fiquei com medo, porque de noite no setor comercial sul é muito perigoso, sabe. Mas na verdade, a gente começou 6 horas, quando começou a escurecer, a gente montou, a gente colocou uns food trucks, fechou a rua, montou, fez toda uma movimentação ali durante o dia, porque a gente pintou a escada, colocou um monte de plantas, né, colocou umas iluminações, o pessoal do coletivo MOB, super parceiro também nessa mobilização aí, da gente fazer, né, essas pinturas, e o pessoal ali todo envolvido, né, assim, porque como a gente trabalha ali na Cal, a gente tá ali, então são as pessoas que a gente convive todo dia, e estava todo mundo lá pintando, um estava parando os carros, não, agora não pode passar, estava segurando vaga. Então estava, assim, uma super movimentação pra gente, estava super tranquilo, assim. Aí foi chegando à noite, começou a aparecer um monte de gente, assim, foi uma sessão super lotada. E foi muito incrível, assim, porque, tinha os food trucks, e aí todo mundo com seu, né, com a sua pipoca, com a sua cervejinha, e assistindo os filmes, e aí daqui a pouco começou a aparecer o pessoal que mora ali, né, os ambulantes, enfim, o pessoal que estava indo embora acabou ficando, porque a gente fez de propósito, assim, começou a movimentação no horário que ainda estava movimentado, para o pessoal ver que ia acontecer alguma coisa. E aí o pessoal foi ficando. E aí a gente fez, assim, foi também tudo muito numa tentativa, né, de entender quanto tempo as pessoas ficariam, né. Será que eu passo um filme de 1 hora, um filme de 20 minutos? Como será que vai ser essa dinâmica? Será que as pessoas vão sentar para assistir um filme na rua? Não vão sabe, será que eu coloco um monte de filminho curto, porque aí a pessoa pode ir embora? Aí a gente resolveu fazer a experiência. A gente colocou 2 filmes curtos, bem dinâmicos, assim, bem visuais, para chamar bem a atenção. Aí a gente fez um intervalo, e depois a gente exibiu um filme que chama Chega de Fio-Fio, que fala sobre a questão do assédio e tudo. Não, foi, assim, muito interessante, sabe, todo mundo ficou, do começo ao fim. No final a gente teve que até botar uma música, ninguém queria ir embora, foi muito interessante. No ano passado, teve que fazer uma rave depois.
no ano passado, como o festival aconteceu em outubro, a gente estava com medo da chuva, a gente fez no corredor central. E aí também foi muito interessante, porque o corredor, ele é uma rampa, né? Então a gente não tinha a escadaria, mas a gente tinha a rampa. Então a gente colocou as mesmas cadeirinhas, produziu um outro tipo de móvel, que era um tipo de uns módulos que você podia sentar, apoiar o cotovelo e tal, e sentar mais, né, sentar um grupo de pessoas, assim. E aí a gente fechou todo aquele centro, né, porque tem as colunas laterais, então deixou as passagens laterais livres, fechou aquele centro todo com uma tela gigante e fez a sessão ali. E aí a gente, no ano passado, fez questão de colocar só filmes de Brasília nessa sessão do... Não, na verdade a gente fez a mesma coisa, a gente fez só sobre filmes de Brasília, curtas, aí fez um intervalinho, e depois a gente passou um filme chamado Afeto, que é um filme que vai falar dessa questão também do corpo na cidade, como que esse corpo, ele é, muitas vezes, maltratado, sabe? Essa cidade que não acolhe, e aí tem essa questão do feminino também, a gente trouxe. Então a gente acaba levando esses filmes mais polêmicos para a rua. E é bem interessante, porque a gente vê que as pessoas realmente ficam né, e vêm falar que gostaram e que nunca tinham pensado sobre isso e que achavam interessante. Então é realmente um pouco essa provocação, assim, sabe? Que a gente gosta de fazer. Uma experiência incrível fazer essas sessões. Você falou sobre... Nossa, esse seu trabalho é incrível, assim. Ai, nesse tempo de pandemia, eu quero assistir filme assim. Ao vivo. Vou levar minha cadeira, quero ficar à vontade. E tenho certeza de quem está assistindo, que quem está assistindo está tendo a mesma sensação, assim, está querendo ver filme e está querendo estar junto. Não, e tanto que a gente não fez o festival esse ano, um pouco por conta disso, né? A gente vai fazer no ano que vem, esperando que a gente consiga fazer pelo menos algumas atividades presenciais, assim. Então a gente pensa em fazer alguma coisa híbrida, porque eu acho que esse online ele vai ficar, e é bom porque a gente acaba conseguindo alcançar um público mais longe, né? Assim, que não teria como vir para Brasília, ou assim. Mas a ideia é que a gente consiga ter algumas chances de se encontrar, né? Sim, por favor. A gente ficou curiosa, assim, com questão, por exemplo, do repositório que você quer fazer de filmes, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os desafios, né, de pensar esse repositório e como que você está pensando essa dinâmica de um lugar online para a gente ver filmes e dessa série de mostras que você quer promover na cidade, né? Se essas duas coisas, como essas duas coisas vão dialogar entre si, né? E quais são as expectativas? Então, essa ideia do repositório, na verdade, ela surgiu muito assim, um pouco por essa questão de eu estar com esses filmes todos que eu pesquisei para o mestrado na minha gaveta, na verdade, gaveta não, é uma caixa gigante com os DVDs. E que eu fui, assim, tentar doar isso para a biblioteca, e é uma coisa super burocrática, e eu achei que aquilo que ia acabar ficando lá, de qualquer jeito, que não ia... enfim, além da questão burocrática de que a biblioteca parecia não estar preparada para receber filmes, né? Com essa especificidade, assim, são filmes de arquitetura. Então, o repositório, esse projeto, ele chama Acervos Audiovisuais em Arquitetura e Urbanismo, porque a ideia é criar um acervo, o acervo existe, mas organizar o acervo, né? Pesquisar, organizar, colocar numa plataforma pública, para que as pessoas possam ter um acesso mais fácil, né, para pesquisa e até para mostras, etc. Então, a ideia é usar a plataforma Tainacan, que é uma plataforma que foi desenvolvida pela, né, UFG, UNB, enfim. A Cal já está usando a Tainacan para disponibilizar o acervo que eles digitalizaram, o acervo de arte deles, está todo no Tainacan.
E o Tainacan, ele não é exatamente, ele não tem uma interface de plataforma de streaming de filmes. Não tem, né? Ele tem uma cara de plataforma de acervo, né? O que não é necessariamente ruim, porque a ideia é que isso seja, a ideia é que isso sirva para pesquisa, não assim, né? Porque você quer ver filme, tem o Netflix, tem outros, um monte de plataformas mais apropriadas para isso. A ideia é que ela seja porque ela tem várias ferramentas de indexação, entendeu? Então eu consigo colocar vários campos para que essa pesquisa possa me dar resultados mais refinados. Claro, isso quando eu tiver muitos filmes, né? Porque se eu tiver só 10 filmes no começo, né, é fácil. Mas ela é uma ferramenta de catalogação mesmo, né? De acervo, então você consegue colocar várias palavras-chave, né? Várias categorias ali para pesquisa. Então a ideia é, né, assim, o sonho, né, um dia eu tiver bastante filme, mas começar com os arquivos públicos, né, então a UNB, por exemplo, os filmes que foram produzidos pela própria UNB, o arquivo público, outras universidades federais, enfim, a ideia é começar por esse tipo de acervo, e aí criar uma indexação, e aí eu acho que esse é um dos desafios, porque eu não sou especialista nisso, então eu vou ter que entender como é que a gente faz, porque não é simplesmente falar, esse filme X. Como é que a gente cria esses índices, né? Então, isso é um primeiro grande desafio. Depois, como é que a gente acessa esses acervos? Se esses filmes estão digitalizados, qual a qualidade? Se a gente tem autorização para colocá-los, né, disponibilizar. Então, assim, tem várias questões que eu ainda estou começando a entender, assim, então não sei o quanto isso vai ser possível, se eu vou conseguir realmente avançar muito. Então, a proposta agora é dar um primeiro passo, tentar montar essa interface, fazer contato com esses acervos, com essas instituições, para ver o interesse. E, por exemplo, no CPCE existe uma quantidade, né, assim, a lista de filmes é um negócio desse tamanho, então eu vou ter que pegar aquilo e ver quais que podem ter relação com o tema, estão disponíveis, estão digitalizados, então é um trabalho de formiguinha, assim. E eu acho que todo mundo que trabalha com acervo, né, com arquivo e tal, é um pouco isso, assim, você vai meio que fazendo uma coisa de formiguinha. Aí, a partir disso, dá para fazer um monte de coisa, né? Porque a gente não para de ter ideia, né, Camila? Porque, por exemplo, agora que eu fui lá para fazer o doutorado de sanduíche no Porto, com o Luiz Urbano, que é aquele professor que eu comentei, lá de 2013, depois ele virou meu orientador do doutorado de sanduíche, eu fui num evento que tratava só de acervos de filmes de arquitetura, muito interessante, da Faculdade de Arquitetura de Zurique. Existe um acervo também lá da FAUP. Então, eu acho que isso é uma coisa que está começando, as pessoas estão prestando atenção de que filme é um material de pesquisa para arquitetura e para urbanismo. Então, que as faculdades produzem filmes, só que elas precisam começar a pesquisar esses filmes, né? Tem um trabalho também, um artigo sobre esse acervo da USP, né, mas esse artigo, essa pesquisa que eu encontrei sobre o acervo da USP é mais no sentido assim, existem 500 filmes, dos 500 filmes, 400 falam de tal assunto, 5 falam de outro assunto, mas não exatamente uma pesquisa nos filmes, né, é mais uma pesquisa do acervo, assim, mas pelo menos já existe esse levantamento. Então, eu vejo, assim, que recentemente isso tem assim, ficado mais... não sei, esqueci a palavra, mas enfim, tem tido mais destaque, né, essa utilização do filme como material de pesquisa, né. E aí a gente pode fazer mostras com esses acervos, fazer chamadas de artigo, pode fazer um monte de coisa com isso. Nossa, nós estamos super empolgadas. Nossa, e a gente estava conversando um pouquinho antes. Conta pra gente essa amostra sobre acessibilidade, né? Que envolvesse a acessibilidade que você estava querendo desenvolver.
Se você puder contar um pouquinho. Então, na verdade, isso foi assim, aquelas coisas que aqueles anjos, né, que aparecem, que eu estava falando. Porque eu sabia que existia um pessoal na UNB que fazia legenda de filmes. Então, eu liguei para um, liguei para outro, falei todo mundo, quem é que é o pessoal da UNB que trabalha com legenda de filmes? Quem é e tal. Aí descobri. Chama Acesso Livre, é um grupo de pesquisa, e eles trabalham com acessibilidade em filmes. E, se não me engano, também teatro, enfim, outras coisas, em outros materiais também. E aí a gente entrou em contato, e foi assim, tipo, amor à primeira vista, e a gente já fez uma reunião na semana seguinte, e já conseguiu montar, já apareceram vários voluntários. O que é a ideia, né? A gente resolveu não fazer o festival esse ano, mas a gente fez a seleção de filmes. A gente abriu chamada em abril, achando que a pandemia ia durar 2 meses, né? E depois a gente ia poder voltar ao normal. Mas aí a gente abriu a chamada de filmes, então as pessoas se inscreveram, e aí a gente estava com os filmes inscritos, a chamada aberta. Aí a gente acabou fazendo a seleção de filmes, né? A gente fez o processo de curadoria todo e selecionou 12 filmes dentre os inscritos para uma amostra competitiva. Então, esses filmes, eles já estão selecionados, vão ser exibidos no ano que vem, a gente já avisou todo mundo que esse ano não ia ter, mas que esses filmes iam ser exibidos na próxima edição, no ano que vem. Então, a gente selecionou esses 12 filmes. E aí, o pessoal do Acesso Livre achou muito interessante a troca, no seguinte sentido: eles trabalham com audiodescrição. Mas, às vezes, falta para eles o vocabulário de dizer como é que eu descrevo um edifício, como é que eu descrevo arquitetura, como é que eu descrevo a cidade, como é que eu descrevo a sensação de entrar num edifício, entendeu? Então, às vezes, essa questão desse vocabulário de como que eu vou fazer uma descrição de uma cena, de um filme em que a arquitetura, ela é, né, protagonista, e que eu preciso descrever aquele ambiente. Como é que a gente... Então, assim, a gente tem esse vocabulário e eles têm o jeito de fazer a audiodescrição e tudo. Então, essa vai ser a troca, assim. Então, tem voluntários arquitetos, voluntários, né, do curso de letras, de outros, né, sociologia, etc. Então, a gente vai começar a gente vai pegar um filme e vai fazer juntos, para eles irem mostrando como é que faz, né? Conta com três, eu não sei como é que chama, mas audiodescrição, janela de Libras e LSE, que é a legenda descritiva, a legenda, é isso, né? Então, a gente vai aplicar essas 3 técnicas, digamos assim, não sei se chamam técnicas, mas eu ainda vou aprender melhor. A gente vai aplicar isso em um filme para a gente aprender, né, um com o outro, assim. Então, a ideia é que a gente consiga, não vai conseguir fazer isso com todos os 12 filmes selecionados, mas a gente vai conseguir, né, vai tentar fazer aí em alguns filmes até, já que a gente tem um tempo, que a mostra vai ser só o ano que vem, então a gente vai ver quantos a gente vai conseguir fazer. Mas, assim, eu fiquei super contente com essa possibilidade, assim, porque amplia muito, né, o filme ganha uma outra dimensão, assim. Eu queria saber, né, como você falou que nas exibições tem muitos filmes que são de Brasília, eu queria saber quais filmes você recomendaria para entender essa dinâmica da cidade. Então, essa última... porque, assim, como a minha pesquisa é sobre Brasília, eu conheço um monte de filmes de Brasília, né, porque tem os filmes da pesquisa, então, assim, tem os mais antigos, tem os mais recentes. Mas esse ano, por causa dos 60 anos de Brasília, a gente abriu essa chamada era o título, o tema, né, Aprendendo com Brasília. Porque era para a gente falar sobre essa questão da cidade de Brasília, mas também de cidades planejadas, cidades, né, projetos utópicos,
Então era um pouco, o tema era bem aberto, então a gente recebeu filmes de várias coisas. E os filmes que a gente recebeu de Brasília são filmes que, como estão na mostra competitiva, eles ainda não foram exibidos em cinemas, eles ainda não estão disponíveis, né? A gente recebeu muito filme interessante de Brasília e tudo. No ano passado, esses filmes aqui, assim, se vocês quiserem que eu fale alguns, né? Mas não esses últimos que são mais recentes, que é dessa programação aqui da mostra, que a gente dividiu foram 3 dias. Então, o primeiro grupo era o UNB e o Contexto Brasília, que eram filmes produzidos pela UNB. Então, tem o Vestibular 70, do Vladimir Carvalho, que é um filme da década de 70, que mostra um concurso vestibular na UNB, ali o ICC ainda é em obra, aquela parte toda era cheia de carteira para as pessoas fazerem as provas. Tem um filme do Hans Fortmann, que chama A Universidade de Brasília, Primeira Experiência em Pré-Moldado, que mostra a construção do CEPLAN, daqueles conjuntinhos de pré-moldado que são, né, projeto do Lelé. E o Hans Fortmann, ele era professor na UNB, ele filmou em 62, mas o filme foi só finalizado em 70. Aí tem um filme do Jimmy Figueiredo que chama Kiss Kiss Kissinger, que é um filme que mostra no auditório Dois Candangos, quando veio esse Kissinger, que era um diplomata americano, né, que veio para a Universidade de Brasília em plena ditadura, e o pessoal botou ele para fora. Então, esse filme mostra essa situação, né, do Dois Candangos. Ele foi lá para fazer uma palestra, mas não deixaram ele falar e botam ele para fora. Então, esse filme vai falar dessa situação. Aí tem um filme que é um filme do Armando Bulcão e da Tânia Montoro, que é o Dois Candangos, A História Passou Por Aqui, que fala sobre a história do auditório, da construção do auditório, por que ele recebeu esse nome, e tudo que aconteceu lá, e de como aquele lugar foi palco de muita coisa, né, de muito show, muita cultura, etc. Aí o segundo dia chamava Brasília Ontem e Hoje. Então, tem o Brasília Contradições de uma Cidade Nova, que eu acho que esse é um filme que é tipo assim, um clássico, todo mundo tem que ver esse filme, todo mundo já viu, que é do Joaquim Pedro de Andrade, que é um filme super bonito, super bem feito, que assim, diz muita coisa. Ele é um filme que ele é de 67, ele ficou escondido, engavetado durante uns 20 anos, e só depois de 87, por aí que ele voltou a aparecer, né, que é o Brasília Contradições. Aí o Memórias Finais da República de Fardas, do Gabriel Marinho, que vai falar sobre essa questão da ditadura na cidade, como é que foi, né, essa questão do exército e tal. Dias de Greve, que é um filme do Adilei Queiroz, é um curta dele, que eu gosto muito desse filme. E o último dia a gente exibiu, chamava Brasília Cultura. Então, Fala Brasília, do Nelson Pereira dos Santos, que é de 66, que ele vai falar sobre os diversos sotaques, né, de Brasília e tal. É um filme também super bonito. Brasília, Um Dia em Fevereiro, da Maria Augusta Ramos, de 96, que mostra a cidade com alguns personagens típicos, assim, que eu acho interessante, né? E ela vai atrás, assim, dessas pessoas, né, uma estudante da UNB, um vendedor de espelhos, né, daqueles que saem andando com os espelhos. É um filme é um dia, assim, na cidade, super bonito também. A Arte de Andar pelas Ruas de Brasília, da Rafaela Camelo, que é um filme também que eu gosto muito, de 2011. Oficina Perdiz, do Marcelo Dias, que é de 2006, que é um filme que vai falar sobre a oficina do Seu Perdiz, que era uma oficina mecânica, depois virou teatro, e lá na W3, ali nas 700, eu não sei exatamente qual. E aí fala sobre como aquilo virou, né, um teatro, e o Seu Perdiz, né, como é que ele foi se envolvendo com aquilo, e tudo super bonito. E o Braxília, da Daniela Proença, que é um filme de 2010, que é sobre o Nicolas Baer, que é esse poeta, né, da cidade,
e ele vai andando pela cidade. Esse filme é maravilhoso. E aí ele vai, né, aquelas poesias dele, né, aquelas frases que ele tem sobre Brasília, e o filme vai acompanhando ele, também super poético. E, enfim, tem muitos outros, mas eu acho que esse, assim, é uma amostra interessante, que foi uma referência dessa amostra que a gente fez em 2000 e, eu nem sei que ano foi, 12, 13. A gente tem uma pergunta do YouTube, eu vou ler, é a pergunta da Lucilene dos Santos. Ela pergunta: esse repositório será focado somente na arquitetura urbana de Brasília ou no geral da arquitetura brasileira? Então, a ideia não é ficar só em Brasília, né? Mas eu consigo começar por Brasília porque são os arquivos e os acervos que eu conheço. Mas mesmo assim, por exemplo, no CPCE, os filmes que existem lá, eles não são só sobre Brasília também. Né? Mesmo no arquivo público, eles não são só sobre Brasília. Então, existem filmes, por exemplo, vamos supor, uma turma do curso de cinema na década de 70 fez uma viagem para Ouro Preto, filmou Ouro Preto, e esse filme está lá no CPCE. Né? Então, esse filme ele entraria no nosso acervo, é um acervo da UNB, sobre Ouro Preto. Então, a ideia é começar por esses acervos, né, esses arquivos de Brasília, mas não escolher só filmes que falem de Brasília, né? Geral. E depois, se a gente conseguir ir para outras, né, acervos de outros lugares, outras cidades, com certeza, assim. Até o cachorro respondeu essa. Ai, adorei, Liz. Eu queria que se você falasse um pouco para a gente, quem faz parte do Cinema Urbana como um todo, qual é a equipe, como vocês fazem, qual que é a dinâmica, né? Se vocês se encontram semanalmente, assim, como que faz para fazer parte do projeto, se alguém aqui tiver interesse, quiser entrar em contato com você. Então, o Cinema Urbano, ele começou, como eu falei, né? Ele tinha muito essa coisa da minha pesquisa, então assim, muito coisa da minha cabeça, coisa que eu vou... e também eu fico indo atrás desses outros festivais e conhecendo. E aí, a Thay, que tá comigo, assim, desde o começo, que me ajudou a montar um projeto e tudo, que é uma produtora, também é curadora, né, do Festival de Taguatinga, do Festival de Brasília. Então, ela, desde o começo, assim, escreveu o primeiro projeto e tudo, o primeiro orçamento. Daí a gente convidou a Daniela Marinho, porque ela já tinha me ajudado no mestrado, eu sabia que ela era uma pessoa bastante envolvida, e também porque ela é sempre produzindo as mostras de cinema do CCBB. Então, toda vez que eu ia em alguma mostra de cinema do CCBB, era ela que estava lá, então eu sabia que ela tinha essa assim, era uma produtora, né, que estava envolvida com cinema. Depois, aí a gente montou para esse primeiro projeto, a gente acabou fazendo uma equipe, depois que já estava tudo o projeto aprovado, o dinheiro na conta, aquela coisa, a gente acabou chamando a Betânia, que era produtora assistente, que acabou virando produtora, né, e ficou como a quarta urbana. Então, somos 4. Mas aí o que acontece? Existem pessoas que estão sempre com a gente, né? A Tânia Montoro, que é professora de cinema lá da UNB, ela está sempre na curadoria. Então, todas as edições ela trabalhou na curadoria, ela é assim, conselheira. E aí a gente teve o Tadeu, que trabalhou com a gente em 2 anos na curadoria, depois aí tem a Lorena, que trabalhou também com a gente na curadoria, a Milene Miliano, que também é curadora do Festival de Cachoeira, de BH, enfim, de vários festivais, também pesquisadora, trabalhou com a gente no ano passado, nessa parte também dos artigos e dessa parte do seminário. E aí tem, enfim, tem o pessoal da Cal,
né, que a gente trabalha, que a gente está lá dentro, então, assim, tem sempre, né, a Vilani, que é assessora de imprensa, então a gente tem, e a assessoria também, né, cada ano a gente contrata uma assessoria de imprensa, aí acaba, as pessoas, elas acabam ficando sempre, a equipe só vai aumentando, né, porque as pessoas não saem. E agora a gente teve uma bolsista, pela primeira vez, que começou em março, né? A gente teve uma bolsista que é a Rafa, que ficou com a gente agora até outubro, e agora a gente está com 2 novos bolsistas, que é a Giovana e a Camila, que entraram para esse projeto do Acervo. A Camila foi no festival desde o começo, foi em todas as sessões, ano passado ela trabalhou, agora ela é bolsista. Então a gente tem algumas pessoas que vão fazendo parte, assim. E, enfim, eu acho que... Ai, tomara que eu não tenha esquecido de ninguém, deixa eu pensar. Mas é isso, foi assim que começou, e a gente tem tentado manter, assim, porque o que acontece? Isso é muito uma coisa, é um coletivo, né? Mas no começo eu tinha muita dificuldade com essa coisa do coletivo, sendo que é muito a partir de uma coisa que... de uma pesquisa minha, de uma coisa que era muito individual, assim. E aí, acho que esse ano a gente conseguiu, de fato, entender cada uma no coletivo, né? Porque a Dani produz outras mostras, e aí ela, né, chama a gente para participar, então eu estou fazendo a direção artística de uma outra mostra que ela está fazendo. Então a gente tem outros projetos, né? Ela produz filmes, então a gente já tentou fazer um filme, né, já fez um projeto, já participou de um projeto para tentar fazer uma coprodução de um filme. Então, não é assim só a mostra, né? Acontece coisa o ano inteiro. E esse ano, porque também não vai ter a mostra, a gente acabou, de certa maneira, fortalecendo esse coletivo, porque a gente foi, né, cada uma foi trazendo seus trabalhos e seus projetos pessoais, e aí a gente foi dividindo também, e aí eu acho que agora eu consigo entender melhor essa questão do coletivo, sabe? Porque acho que um coletivo, ele não se forma assim, né, de cara, né? As pessoas, a gente não se conhecia, nunca tinha trabalhado juntos. A gente se conhecia assim, porque eu pedi os filmes para ela, mas não, a gente nunca tinha trabalhado juntos. E agora, depois de 3 anos, eu acho que a gente realmente conseguiu perceber que existe um trabalho coletivo, né? Eu fiquei um pouquinho curiosa aqui se, após todos esses anos, esse contato com o filme, não surgiu em nenhum momento o interesse de produzir um filme mesmo sobre o cinema urbana ou sobre todo esse processo mesmo de conhecer a cidade pelos filmes. Então, com certeza, já surgiu, mas assim, eu vou falar, eu não sei nem por onde começar. Agora, conhecendo melhor as pessoas que trabalham, né, assim, essa relação, né, com a Dani, com até que o pessoal que trabalha mesmo produzindo filmes, e isso é muito engraçado, porque quando eu fui morar no Rio, eu morei com 3 meninas que trabalhavam com cinema, né, assim, então eu sei qual é a rotina, entendo um pouco, assim, o que acontece, como é que funciona, mas eu já participei no ano passado da escrita de um roteiro, eu tenho muita vontade de começar, né, a entender essa questão do roteiro, já fiz curso, mas, assim, eu acho que é um pouco como pesquisa, né, fica primeiro aquela coisa muito aberta, até aparecer alguma coisa, você fala, não, isso aqui é uma coisa que eu acho que eu gostaria de falar. Então, acho que ainda fica muito no Brasília, setor comercial sul, cinema urbana, eu vou fazer um filme como, né, quem que vai ser, quem que eu vou convidar, como é... Mas, assim, vontade eu tenho, sim. Mas não sei se eu vou me meter nessa, porque eu já me meto em tantas. Mas uma coisa que estava naquele roteiro, Camila, que eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa do filme, que é aquela experiência da visita sonora que a gente fez, que é quase um filme, né? Porque essa coisa que eu falei, né, que o setor comercial sul funciona das 8 às 18 e depois ele fica vazio, qual que foi a ideia, né? Então, a gente gravou
o áudio do setor comercial sul meio-dia, assim, que é aquela hora que tá mais cheio de gente andando, passando para cá, e o vendedor gritando a oferta, cachorro latindo, é carro passando, gente, é aquelas musiquinhas, o cara vendendo CD. Então a gente gravou o som, e aí a gente chamou o coletivo Transverso, que é um coletivo de intervenções urbanas e tal, poesia, e aí eles fizeram inserções poéticas nesses áudios, e a gente e aí foram divididos em 5 arquivos de áudio. A gente fez um mapa do setor comercial sul, também que eu tenho tudo na mão aqui, ó. A gente fez um mapa do setor comercial sul e a gente faz essa visita no sábado de manhã, que é quando tá tudo vazio. Então, as pessoas recebem esse mapa, que é esse mapa aqui, com o percurso, com os números de onde a pessoa tem que começar o próximo áudio, e aí a pessoa vai escutando o som daquela bagunça toda, mas ela não tá vendo nada, tá vendo a cidade, né, o lugar vazio. Então, é muito interessante, assim, as percepções, né, que as pessoas falam, porque tá escutando uma coisa, mas não tá vendo, ou então tá vendo uma coisa e escutando outra. Então, a gente quis chamar um pouco a atenção para essa coisa dessa setorização, né, que acaba engessando muito, assim, essa coisa de você fazer o setor comercial, só pode comércio, só funciona das 8 às 18, de segunda a sexta. No resto do tempo não acontece nada, fica tudo abandonado, vazio, e não tem nada. Então, acho que é um pouco chamar atenção, um jeito de chamar atenção para o que isso gera enquanto, né, emoção, enfim. Então, acho que é um pouco se um dia eu fizer um filme, vai ser um pouco inspirado nisso. Nossa, que legal, Liz. A gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando, com os cachorros no fundo e tudo, não tem problema. Não, aqui também tá aqui. Eu queria te agradecer. Bom, eu queria te agradecer, Liz, e todo o pessoal do Cinema Urbana, né? Eu queria agradecer a Aninha, que está aqui comigo conversando, né? Muito obrigada. Queria agradecer ao UFG e à Pró-Reitoria de Junta de Extensão e Cultura, na direção da professora doutora Flávia Maria Cruvinel e toda a sua equipe, né? A Regional Goiás e a coordenadora de Extensão e Cultura da Regional Goiás, professora Suzete de Almeida Bessa, o Núcleo de Acessibilidade da UFG, os parceiros, né, a Liga Acadêmica de Atenção à Pessoa com Deficiência da Universidade Federal de Sergipe, o Urbanicidade, o Cinearc da UFSM, o professor Gustavo Raca da UFRJ, a toda a equipe incrível que compõe o Pipoca Paisagem, e em especial, né, aos alunos que são a maior motivação da nossa vida, né? Acho que todo mundo compartilha isso aqui com a gente. Né, Aninha? Ufa, os cachorros pararam, Jorge. Ai, que não tô acreditando, gente. Não, ela veio aqui porque ela escutou o latido. É vida na quarentena, né? Incrível. Eu queria agradecer a presença da Alice no nosso Papo Paisagem, fazer o convite para quando essa pandemia passar, ela assistir uma das nossas exibições no Centro Histórico da cidade de Goiás, né? Sair de Brasília, que é uma cidade moderna, e para uma cidade colonial. Acho que dá um debate muito interessante sobre isso. E também agradecer todo mundo que acompanhou o Papo Paisagem hoje e pedir para todos seguirem as nossas mídias, que é o Instagram, que é @pipocapaisagem, o YouTube, né, que a gente está falando, que é Pipoca Paisagem também, e o Facebook, que é Pipoca Paisagem, UFG Regional Goiás. Gente, muito obrigada também. Tenho que agradecer muito aqui vocês, a Camila, a Ana, aqui o pessoal da UNB, do grupo de pesquisa do Topos, enfim, as urbanas e essa equipe toda. Obrigada, Camila, esse projeto é incrível. Ai, eles são incríveis, vocês são incríveis. Gente, pipoque-se, vem com a gente. A gente promete. Na próxima quinta-feira a gente tem a exibição do filme
Tudo é Paisagem. Esperamos todos vocês lá às 15 horas no canal da UFG.